As memórias mais bonitas da nossa vida têm a ver com a natureza. Eu acredito que você recorda quem já apanhou de cipó caboclo nas costas, o cipó de goiaba. E as memórias que eu tenho mais linda é de um rio lá em Camaçari, que hoje é um esgoto, mas era um rio antes. E todas as memórias que a gente vai ver de infância têm o contato com o mar, com a natureza, com uma árvore, ou alguém que tem um braço quebrado porque caiu de uma árvore. É assim ou não é? E aqui eu começo a minha história. Passeando no meu bairro, lá em Camaçari, na Piaçaveira, a menina que conversava com lixo. Era essa aí, melhorei, né? E, como sempre sonhadora, porque eu sou emoção em pessoa, eu estava caminhando e eu começava a ver ali, perto da minha casa, tinha um bairro que chama Inocópio. Eu dizia que era o bairro dos ricos. E eu conseguia medir as pessoas pelo lixo. E eu comecei a olhar o lixo dos pobres e o lixo dos ricos. O lixo dos pobres era o meu lixo, né? E o lixo dos ricos era o lixo do Inocópio. E toda criança, na infância, as primeiras coisas que a gente quer é duas coisas. É comer, ter o direito a um lanchinho e a brinquedo. E eu cresci em um lar, a minha mãe muito simples, pobre, o meu pai também carreteiro, mais alcoólatra, batia, espancava a minha mãe. Eu cresci em um lar muito agressivo, violento, exposto à vergonha. Meu pai tinha 7 filhos, 4 com minha mãe e 3 com outra. E a minha vida na minha infância era todos os dias uma fechação. Era ter que correr de um lugar para outro, porque meu pai estava quebrando o pau e queria bater na minha mãe. E, para me livrar dessas dores, eu tive que criar um mundo imaginário. E eu cresci no bairro, todo mundo falava, o que é que você está pensando hoje? Eu Pink Cérebro, eu vou mudar o mundo. Todo dia eu tinha uma ideia de mudar o mundo. Mas é porque eu queria fugir daquela realidade. E o lixo transformou a minha vida. E aqui começa a minha caminhada. No caminho para a escola, eu passava pelo lixo dos ricos, que era o lixo do Inocópio. E aí eu olhava, eu dizia, olha o que eles comeram, as vasilhas de iogurte, né, de Danone, os carrinhos, as bonecas especiais. Eu dizia, aí eu olhava, ninguém estava olhando, eu pegava e guardava. Na volta eu pego. Até que um dia me descobriram que eu estava catando. E aí meu pai soube, falou, que vergonha, você está catando lixo, precisa de uma coisa dessa? Eu trabalho tanto para você estar catando. Só que quem trabalha com material reciclado sabe que é algo inexplicável, sabe? Eu não consigo te dizer, o lixo começava comigo, e era uma troca muito forte, e aí eu comecei a ter a primeira mochila de carrinho. Não estava sem a rodinha, mas eu tinha. Eu comecei a ter as primeiras bonecas, eu já conseguia, através do lixo, realizar os sonhos básicos de uma criança. Eu já poderia sonhar com aqueles brinquedos. E aí eu já brincava de empreender, eu já gostava do Pix desde cedo. Porque o sofrimento era muito. Pensa aí, você chega em casa, fechação. Seu pai quebrando pau, batendo e corre para lá, corre para cá. Sua mãe vendendo geladinho, minha mãe vendia mel com alho, mel com cansanção. E eu dizia, mãe, é mel com milagre, porque o homem disse que foi curado não sei o quê. Nem o que o mel prometia tinha curado. Sabe? Para poder fazer recurso, para garantir o mínimo, que era comer. A dignidade de comer. E aí eu ficava brincando de empreender, eu pegava as coisas no lixo e fazia o mercadinho. Aí ficava ali brincando. E aí o tempo vai passando, abre um ferro velho do lado da minha casa. Eu, muito curiosa, fui lá, o que é que vocês compram? Ah, eu compro isso. Meu Deus, pronto, os meus brinquedos agora, eu posso amassar e pode transformar em recurso? Pode. Aquela latinha, quem lembra daquela latinha de óleo soia? Antiga pra caramba, né? Eu tenho 38, calma. E aí eu comecei a amassar os meus brinquedos e fui lá, ó, pesa aí. Aí a mulher, eu lembro como hoje, 50 centavos era muito dinheiro, vocês lembram disso? Me senti rica. Eu já queria financiar o bairro inteiro, sabe? Comprei tudo de bala de 1 centavo, quem lembra, isso é bem antigo. Mas eu fiz uma festa, comprei quissuco, e estava me sentindo, de igual, acabou o sofrimento de todo mundo. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Consegui transformar os meus brinquedos em dinheiro. Olha, estou lhe dizendo. E aí eu já comecei dali a querer terceirizar. Vai catar. Que nada, que vergonha. Que vergonha. Rapaz, estou lhe dizendo, cata lata de leite ninho. Que a gente brincava com aquelas, lembra aquelas latas que a gente tinha, aquelas brincadeiras? Eu amassa tudo que é ferro. Mulher, eu amasse tudo que é ferro. Vai dar para a gente comprar bala hoje de 1 centavo e comprar quissuque. E aí,
a minha veia empreendedora, porque veio muito de minha mãe mesmo analfabeta, mas ela foi a mentora da minha vida. Né? Minha mãe pegava um kisuke e fazia 100 geladinho, mandava vender. Né? Então, imagina, o tempo vai passando e eu comecei a ter a dignidade, pelo menos, de comer alguma coisa, porque eu consegui transformar o lixo em recurso. Então, através do lixo, eu comecei a sonhar. Eu comecei a, pelo menos, poder ter acesso a comer alguma coisa. E nessa fase da minha vida, eu já estava me sentindo rica, porque quando você vem pobre, a nível de você não ter o que comer, qualquer coisa que vem, você já se sente rico. Imagina ter uma roupa, imagina ter uma... Olha só aquele cabelo. Nem Colene, que era o creme da época, vocês lembram? Nem Colene, não podia só nem com Colene. Ali, é mesmo um sabão que lavava a roupa, lavava aquele cabelo. Imagina na escola. Tata Sua Lixeira era o meu apelido. Tata Sua Lixeira. E eu tive que criar um mundo imaginário. Por quê? Porque eu precisava fugir daquela realidade que eu vivia. Eu precisava cobrir aquela dor de alguma forma. E eu comecei a criar um mundo imaginário. E quando alguém vinha na escola e falava, você é uma lixeira, eu vi você catando lixo. Ó. No recreio, eu não pago geladinho. E aí, eu sou a lixeira? Não, não, não. Eu já começava a dominar ali. Olha, o pirulito pop. Gente, naquela época tinha um salgadinho que era o gula. Era um consórcio para comprar um gula de 50 centavos. Quem lembra? Quem lembra? Era um consórcio. Você deu 3 centavos, você deu 5, você deu tanto. Era um consórcio. Então, eu venho dessa época. Então, quando um dia que eu pude bancar o primeiro gula, eu me sentia a prefeita da escola. Você não tem noção. E daí ninguém podia mais ficar zombando de mim. Por quê? Porque eu consegui, através do lixo, trazer dignidade para mim e para as pessoas e já para o meu bairro. Mas aquela criança que cresceu num lar agressivo, violento, com o pai alcoólatra, espancando a mãe, com os irmãos drogados, meus 3 irmãos usavam droga, num lar agressivo, violento, não tinha como, ainda que reciclando, não trazer os lixos das imagens que ela via para dentro de si. Porque eu sempre digo, Davi matou o leão, mas ninguém mata um leão sem ficar com suas marcas. Né? As marcas, é muito fácil falar do que foi vencido, mas tem as marcas, eu precisava dar um novo significado. E eu ia dormir todos os dias com aquela nuvenzinha do lado assim. Um dia eu vou ser empresária, um dia eu vou empregar todo mundo, um dia eu vou mudar a minha vida, um dia minha mãe vai ter muito orgulho de mim, ela não vai precisar ficar vendendo essas coisas. E eu ficava imaginando, o que é que eu vou sonhar hoje? Eu ia criando aqueles sonhos na minha mente, para fugir daquela realidade. E o tempo vai passando, minha mãe vendia em estádio, vendia em festa, vendia em tudo. Depois que eu vendia tudo, eu voltava catando escondido, porque meu pai não deixava. E, em memória, hoje, né, é um momento muito marcante. Foi meu pai, antes de morrer, eu pude viver um momento muito marcante com ele. A gente foi vender em uma festa no clube social, e depois que eu vendia tudo, aí ele, você está saindo demais, eu não estou te vendo. Eu, ao pai, ó, calma, pai, eu estava ali vendendo um negócio. Eu estava vendendo, eu dizia para o cara do bar, ó, eu vou limpar aqui tua mesa, as latinhas é minha? É. Eu já estava instalando ali a reciprocidade, sabe? E aí, no final, eu tinha catado tanta coisa porque eu me virava nos 30, por causa do Pix. Né? Porque a vida de Pix não é fácil. Né? E aí, nesse dia, quando foi pela manhã, meu pai e minha mãe falaram assim, poxa, o dinheiro que a gente vendeu não vai dar para poder comprar as coisas. E aí, quando eles chegaram lá no fundo, que é isso aqui? Eu tinha juntado uns 2 Big Bag, um saco bem grandão, de tanto material, que naquela época, tipo, eu fiz uns R$300. Gente, R$300. Há 20 anos atrás, você tinha ficado muito, muito rico. Era muito dinheiro. Consertou a carreta do meu pai, pagou os documentos dele, para ele tirar os documentos, ainda ajudou em casa. Eu fiquei em êxtase. Ele começou a chorar e falou, filha, você não é uma lixeira, eu tenho orgulho de você. E eu nunca mais vou dizer que você é uma lixeira, que você faz vergonha para mim. E para mim foi êxtase, sabe? Dizer, meu Deus, jogou fora e agora eu consegui vender, e agora eu consegui realizar o sonho de meu pai, e agora ele está com orgulho de mim. E aí, o que é que eu fiz? Catei mais ainda. Aí eu me apaixonei pelo lixo, porque eu já conseguia comprar uma roupa, porque tudo que a gente ganhava era de bazar. Eu já conseguia sonhar, só que eu nunca pensei que aquilo que eu fazia no meu passado ia me visitar no presente como propósito, como hoje eu tenho uma empresa. Eu não sabia que ia ganhar essa velocidade. Meu pai, mais tarde, muito machista, muito nervoso, muito agressivo, muito violento. Minha mãe foi a 10ª mulher dele, e das 10 mulheres que ele teve, ele espancou as 10. Né? Minha mãe vivia, além de vendendo o dia inteiro, tinha minha irmã que cansava muito, e uma dessas idas dela para o hospital, meu tio vai lá e me abusa sexualmente.
E eu, para camuflar aquela dor, eu fiz o quê? Vou catar. Eu ia, e aí, gente, vamos ali, ó. Tem um lixo ali. Eu começava a imaginar outras coisas para poder fugir daquela rota de dor. Até que meu pai, eu tinha 15 anos, e por mais dor que a gente tem com os nossos pais, é o nosso pai. Para a criança é o pai dela. Né? E eu esperava, todo mundo sonhava com a festa de 15 anos, e eu, com certeza, sonhava com a minha. Então, aos 15 anos, meu pai, mesmo agressivo, violento, em uma dessas situações, minha irmã começa a namorar, primeiro namorado dela, e ele termina matando meu pai com uma cacetada na cabeça. Feito um boi, ali na Praça da Piaçaveira, em Camaçari. E ali o meu mundo desabou, porque a princesa, mesmo com um príncipe violento, ela é uma criança. Eu passei 15 anos chorando, porque na morte de meu pai eu tive um surto. Gente, eu não limpo casa. Na fila de limpar a casa no céu eu não estava. Na fila da paciência eu não estava. Eu estava vendendo e catando latinha, alguma coisa lá no céu. E nesse período, quando chegou a notícia, seu pai morreu, eu dei um surto. Eu comecei a limpar a casa e comecei a dar risada. Comecei a dar risada. Machado, o psicanalista, falou para mim que isso era uma crise de nervoso por não saber o que fazer. E naquele dia eu vesti as roupas de meu pai. Eu já vestia as roupas dele antes, porque eu era magrinha e tinha uns peitão e o cabelo desse jeito. E eu tinha vergonha do meu corpo. Então a maneira de proteger o meu corpo era vestir uma roupa muito folgada. Então daquele dia por diante eu assumi o lugar de meu pai na família. E daí o que é que você vai fazer? Você vai fazer tudo o que você fazia em alta velocidade, mais ainda. Só que eu fiquei muito amargurada, porque foi meu cunhado que matou meu pai. Né? E para melhorar, com 6 meses depois, a minha irmã, que tinha 13 anos, né, e eu vou falar de julgamento rapidamente, volta para ele. Aí eu falei, minha mãe, sabe por que ela voltou? Porque ela não quer passar fome, porque ela não quer catar mais lixo aqui. Por isso que ela voltou para ele. Só que a vida, ela é a maior lição. O lixo me transformou. A dor conversou comigo. E eu tenho uma verdadeira paixão pelo que aconteceu com a minha história através do lixo. E o que o lixo veio me... Cada vez que eu separava os materiais, o lixo estava começando comigo. Arranca isso, tira isso dentro de você. Só fica com aquilo que realmente vai voltar por si, com aquilo que vai fazer diferença na sua vida. E aí eu voltava catando, e cada material que eu catava, nessa fase da minha vida, eu já estava no lixão. Passei 5 anos no lixão de Catu. Cada material que eu ia separando, eu ia tirando aquelas emoções corrosivas, tóxicas, inflamáveis. E quando você está corrosivo, tóxico, inflamável, quem você encosta, você ainda transfere isso para a pessoa. Porque na trajetória da minha vida, eu tinha feito da minha vida um aterro. E não tem como. Todo aterro, um dia vai virar uma bomba e vai explodir. Por isso que nós estamos trabalhando para o final do aterro. Então, quantas vezes a gente faz da nossa vida um aterro? E eu tinha feito. Quando eu passei 5 anos no lixão, eu fui desconstruída pela morte de meu pai, porque eu estava tomada de muito ódio, de muita mágoa, eu tinha que tirar tudo daquilo dentro de mim. E depois que eu saí dos 5 anos, e ainda, mesmo assim, continuei sonhando. Ainda vou ter uma empresa? Será que ainda vai dar certo a minha vida? Minha mãe está trabalhando em casa de família, olha como minha vida foi destruída, minha vida desmoronou. E eu queria ser a pessoa que ia ser a solução da família. Eu saí do lixão, já transformada daquele sentimento, né, daquelas emoções corrosivas. E quando eu saio do lixão, eu tenho uma oportunidade na indústria. Mas, pasme, antes dessa oportunidade na indústria, eu sabia que eu não ia receber algo precioso se eu não tirasse o remédio que cura é amargo. A dipirona que cura é aquela amarga. Aquela de morango não demora e passa febre, doutora? Agora, dê aquela amarga miserável, a febre pula do couro. Nem quer conta. E aí, quando alguém vinha me dizer assim, você tem que perdoar. Eu perdoar, eu não sou Jesus. Perdoar. Gente, era horrível, era horrível. Quando eu falava na morte de meu pai, minha boca ia para o lado. Eu tremia toda, eu não conseguia falar sem chorar, e se minha boca ia para o lado. Hoje, para vocês verem isso, foi o resultado de muita transformação. Até que eu falei bem assim, eu lembrei que meu pai disse assim para mim, antes de morrer, filha, lembra do homem que matou meu pai? Eu lembro. Encontrei com ele lá em Aparecida do Norte. O que é que você fez? Eu dei uma quentinha para ele, perdoei ele. Eu falei, eu vou enfrentar isso. E aí, um belo dia no lixão catando, estava catando osso, que osso também vende. Mas você catar osso é cheio de bicho, é cheio de um monte de coisa. É cheio de bicho, cheio de tudo. Ninguém queria catar osso, mas eu queria, porque pelo menos na fila do impossível só tem você lá. Né? Então, no osso eu já liderava. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que perdoar. Eu olhando para um pedaço de osso, fedorento, cheio de bicho, e era um osso de boi, canela de boi. Eu disse, meu Deus, esse choco baby, eu vou ter que
Eu vou ter que perdoar esse cara. Viagem, eu falei, vou quebrar o ciclo. E eu fui lá. Ele já tinha voltado para minha irmã, e eu falei assim para ele, olha, eu vim te pedir perdão. Para mim foi a coisa mais amarga da minha vida. Eu vim te pedir perdão, porque por muitas vezes eu quis tirar a sua vida, mas todas as vezes que eu pensava em tirar a sua vida, você estava tirando a minha. E eu decido hoje sair desse lixão que é você dentro de mim. A partir de hoje, sua vida é de Deus, e só a Ele cabe o que vai fazer com você. Mas eu vim lhe pedir perdão. E ali aconteceu a virada de chave. Ele nunca me pediu perdão. Mas eu saí dali livre, gente, parecia que eu tinha emagrecido. Sabe? Saí dali livre. E quando eu voltei, o pessoal, você está no lixão? Mas não, você pode vir aqui fazer uma limpeza na indústria? Eu posso. Quando eu cheguei lá, eu fui limpar o fundo de uma empresa. Ele falou, você consegue 20 homens? Eu consigo. Você consegue 50? Consigo. Ó, a gente, né? Mulher é assim, né? Que suco, né? Depois a gente, ai meu Deus. Resultado, eu abro a minha empresa, a Eco Brasil na época, e eu pego meu primeiro contrato com 120 pessoas. E eu comecei a aprender diariamente fazendo. Como? Fazendo. Como? Todos os dias. E eu lembro que no primeiro ano de contrato, alguém que veio do lixão, de uma história tão dessa, imagina. Aí ele, Leonice, manda certidão. Que certidão? Está todo mundo com documento. Certidão de nascimento. Não, Leonice. Certidão da empresa, Leonice. Aí, não. Eu falei, Deus mudou a minha vida nessa empresa. Eu passei a ter 120 funcionários e fazendo gerenciamento de resíduos. E em uma oportunidade que eu tive dentro dessa empresa, eu comprei uma casa em um dia. Em um dia de trabalho, em uma noite de trabalho, eu comprei. Há um tesouro escondido no lixo. O que para vocês parece o fim, é um novo início. É um novo começo. Todos os dias nós jogamos toneladas de dinheiro no lixo. Para mim, nunca foi 1 quilo de lixo, foi 1 quilo de sonho. Porque se hoje eu posso estar aqui, se hoje eu posso ir para outros lugares, é por causa do lixo de vocês, né, que é transformado em resíduo. E o meu objetivo de vida é levar para as mulheres das comunidades, porque 70% das catadoras são mulheres e são mulheres negras. E o lixo ele tem esse poder acolhedor. Quando você vai lá ver no lixão, onde eu estava, a maioria mulheres negras, pessoas de ideologia de gêneros. Por quê? Porque se sente acolhida. É o único lugar que madrugada você acorda, cata um saco, vende uma coisa e consegue fazer um pão. O mundo não pegou fogo ainda por conta disso. Se a reciclagem parar um dia, o mundo aquece. O mundo aquece. E eu quero dizer para vocês que eu vivi uma reciclagem na minha vida. Nunca foi sobre o lixo. Porque, no fundo, são problemas emocionais gerando problemas ambientais. E o lixo, na minha vida, ele me reciclou, ele me transformou. Ele foi o viés de transformação. Se hoje a minha família, quando eu me curei, eu curei a minha família. Quando eu rompi a linha da pobreza, da miséria, eu rompi isso na minha vida. Na vida da minha família, nas minhas gerações, nas minhas filhas. As minhas filhas não são catadoras. Não porque isso não seria digno, mas que eu consegui dar para elas um futuro melhor. Os anos se passam e a gente continua avançando. Eu tive a oportunidade, na pandemia, de desmontar, que a gente pode falar o nome, né? De desmontar uma montadora de carro, disputando com o Brasil inteiro, numa categoria que só era homens. E aí ele me perguntou, como que você vai fazer? Eu falei, se fosse você, como você faria? Porque cada coisa é única, calma. Ele me disse, eu faria assim, assim, pronto, eu vou te ouvir e vou executar, porque eu sou uma boa ouvinte. E aí foi lá que veio a virada de chave, porque eu consegui desmontar em tempo recorde e sem acidente, e eles me deram o título de Rainha da Sucata. Eu quero dizer a vocês... Olha só, não tinha como, no meio de uma trajetória dessa de vida, você continuar a mesma pessoa. Olha a lapidação que eu vivi. Olha o viés de transformação que o lixo faz. Olha o que o Pix, através do lixo, faz. Gente, pelo amor de Deus, olha ali. Olha aqui, olha a outra. Olha a outra. E hoje eu sou mãe de 3 filhas, sou casada. Deus me deu a oportunidade de ter um amor para recomeçar. Meu Top Gun Maverick, que está ali. Porque uma rainha como eu tinha que ter um Top Gun para recomeçar. Agradeço a vocês. Muito obrigada.